Seja resiliente, não guarde as redes. Lucas 5, de 1 a 7. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Imagina comigo, um grupo de pescadores experientes, daqueles que conhecem todos os truques, que conhecem todos os segredos da pesca. Eu disse em uma outra oportunidade pregada em cima desse texto, que se dependesse de mim para o pessoal lá em casa comer peixe, eles estariam lascados. Eu não sei pescar. Na verdade, eu não gosto de pescar, gosto de comer peixe, mas pescar não é a minha praia. Porém, esses homens sabem exatamente o que estão fazendo. Eles têm a senha. Então, pescar para eles não era um hobby. Pescar para eles não era algo qualquer. Pescar para esses homens era uma profissão. Era o trabalho deles, era o sustento da sua casa. E a cena aqui se passa numa noite escura, à beira de um lago. Segundo bons pescadores, o melhor horário para pescar é à noite. E esses pescadores dedicaram horas e horas dos seus conhecimentos nessa pescaria. Mas, para a surpresa deles, mesmo depois de tanto esforço, eles nada pescaram. Agora imagina comigo a frustração desses pescadores. A frustração desses homens que pescaram a noite toda e não pagaram nada. Pensa, eles chegando em casa para dar a notícia para a família. Muito frustrante. É como nos dias de hoje, se nós trabalhássemos o mês todo e no final do mês e a gente não recebesse. A pesca era a provisão financeira deles. Observem. Ao olhar para essa história, esses pescadores nos ensinam uma história incrível de perseverança, de resiliência, de como enfrentar momentos difíceis. Às vezes nós planejamos e as coisas não saem como nós queremos, não saem como nós planejamos. Isso pode ser desanimador, pode nos trazer preocupações, como será daqui em diante. Mas o texto que lemos nos ensina a sermos resilientes, perseverantes, a não desistir, a não parar, a não desanimar diante dos desafios. E a primeira lição que podemos extrair desse texto é o comportamento dos pescadores diante da adversidade. No verso 2, vai falar que eles desembarcaram do barco. Imagina nesta noite o barco como lugar especial, como lugar onde Deus quer que estejamos, no centro da sua vontade, no centro do seu querer. Seria como ponto focal onde Ele deseja nos ver alinhados com seus planos, alinhado com seus projetos, alinhado com os propósitos que Ele tem para nós desde a eternidade. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago, os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Agora, descer do barco não se trata aqui tão somente de um descer de maneira física. Isso significa afastar-se do caminho que Deus traçou, abandonar Deus, abandonar a comunidade de fé e negligenciar o lugar único que Jesus preparou com carinho para cada um de nós. Descer do barco, de alguma forma, é virar as costas para os propósitos de Deus. Descer do barco é virar as costas para aquilo que Deus planejou para a sua vida, para a sua casa.
É como se nós abríssemos mão de Deus e de tudo aquilo de extraordinário que Ele tem para nós. Portanto, a mensagem aqui é clara: fique no barco, pode vir o que vier, fique no barco. Experimente os propósitos que Cristo Jesus reservou para a sua vida. O versículo 2 ainda diz que eles lavaram as redes. Esse lavar as redes significa ou simboliza os dons, habilidades, promessas e planos que Deus depositou em nosso íntimo, depositou em você. As redes são essenciais para promovermos a obra maravilhosa do Senhor. Tem gente pensando em lavar as redes e parar? Quais são os dons e talentos que você está desperdiçando? Onde foi que você parou? E por que você parou? É hora de recomeçar, é hora de avançar, é hora de pôr a mão no arado e não olhar para trás. A adversidade não pode parar você. Às vezes Deus chamou você para pregar a palavra, às vezes Deus chamou você para ser um evangelista, talvez te chamou para fazer missões, chamou para ser um médico. Não o que Deus chamou para você fazer, mas Ele tem algo específico para a sua vida, é por intermédio de você. Então, por que guardar as redes, desistindo dos dons e talentos que o Espírito Santo está disposto a te entregar ou que já te entregou? Não é hora de parar.